Olá, estamos começando mais um programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. Presidente do Foro Judicial Independente da Espanha presta solidariedade aos magistrados brasileiros. Presidente da Associação dos Magistrados da Itália também declara apoio às reivindicações dos juízes brasileiros. E você vai ver ainda, mais de 450 mil imóveis serão ofertados no Feirão da Casa Própria este ano. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. A paralisação dos juízes federais do Brasil, que ocorreu no dia 27 do mês passado, ganhou repercussão em várias partes do país e do mundo. O movimento pela valorização da magistratura federal brasileira recebeu o apoio de representantes do Poder Judiciário Europeu. Confira agora os melhores momentos da palestra do presidente do Foro Judicial Independente da Espanha. Ele falou sobre o direito de reivindicar melhores condições de trabalho para oferecer melhores serviços à população e ressaltou a importância de preservar a independência do judiciário. Eu me sinto particularmente satisfeito de estar aqui porque acabo de perceber que o Brasil nos está dando um exemplo para todo mundo ao mobilizar e paralisar a administração da justiça. Nós, juízes, que sempre fomos muito quietos na hora de nos mobilizar, sempre defendemos os direitos dos cidadãos, mas eu não sei por que raramente defendemos os nossos próprios direitos. Nós finalmente percebemos que, como juízes, temos a obrigação constitucional de defender a nossa dignidade, a nossa independência, mas não como uma garantia ou como um privilégio da classe, mas como uma garantia do Estado de Direito e das liberdades da sociedade. Garantia que foi depositada em nossas mãos e a qual não podemos renunciar. A associação que eu represento, como já lhes disse, é a mais jovem de todas. Surgiu de não aceitarmos mais, de chegarmos ao cúmulo do descaso dos poderes públicos. Os poderes públicos, para eles tanto faz. O discurso que eu preparei para vocês tem a intenção de apresentar a vocês como foi se gestando a greve que nós realizamos no ano passado, inclusive porque a nossa associação foi uma das que lutou pela greve e eu integrei o comitê de greve. Bom, para começar, é preciso dizer que na Espanha a greve de juízes e magistrados não é proibida, nem está prevista em lei. Agora, nós estávamos à procura de um ajuste legal, de encontrar amparo para a nossa greve. Mas aí, nesse ponto, começou a nossa trajetória e, bom, eu acho que eu posso... Dispensa contar para vocês quais eram os males com os quais lutávamos. Quais são os motivos que nos levaram à greve? Os tribunais funcionam como no século XIX. Quer dizer, eles colocavam um computador na nossa frente e aquilo era o pior que poderia acontecer, porque o computador, o sistema não funcionava, não havia interligação, os meios materiais eram do nível de terceiro mundo, e com isso eu não quero dar nenhuma conotação ao meu comentário, mas naturalmente a administração da justiça era a maior esquecida administração pública. Na Espanha, apenas 1% do orçamento era repassado para o poder judiciário, enquanto a média na União Europeia era de 3%.
o aumento do número de vagas no judiciário, mas quanto tempo nós, como juízes, vamos ter que nos sacrificar e sacrificar as nossas famílias para desafogar as varas, para desafogar os tribunais? A Espanha tem uma das médias mais baixas de juízes por habitantes. 9 juízes para cada 100 mil habitantes. Essa é uma das médias mais baixas de toda a comunidade europeia. E uma coisa que talvez lhes pareça muito familiar. A lei de remuneração deveria prever um reajuste anual automático dos salários dos juízes. A revisão que está prevista na lei não é cumprida. Desde 2003, achavam que nós já ganhávamos muito, outros diziam que naquele momento não dava porque havia questões mais prioritárias e depois, devido à crise econômica, por uma ou outra razão, a lei de remuneração que contempla esses reajustes automáticos anuais foi cumprida. E vamos além disso. Quando as negociações com o governo chegaram ao fim, o ministro da Justiça, que depois disso teve que renunciar e engolir as suas próprias palavras, ele disse: tá ok. Os juízes, o que tem que fazer é ser colocados para trabalhar. Os juízes na Espanha, ele achava que nós não trabalhávamos o suficiente, mas que recebíamos o suficiente para o pouco que fazíamos. Eu imagino que eles trabalhavam muito mais do que a gente, porque recebiam salários equiparáveis aos de ministros de Estado. E foi aí que nós chegamos ao que considero o germe da nossa greve. Um dos motivos daquela primeira greve que nós realizamos na Espanha, nós já estamos falando de outras mobilizações e foi muito bom eu ter vindo ao Brasil, porque as experiências que vou levar para os meus colegas na Espanha vão servir de estímulo para que nos mobilizemos ainda mais. É o momento de dizer a vocês que, graças a tudo aquilo que aconteceu na Espanha, hoje nós nos encontramos numa situação infinitamente melhor que a anterior. Porque uma das várias coisas que nós tivemos que escutar constantemente é que nós estamos prejudicando os cidadãos. Quando nós fazemos esse tipo de coisas, essas paralisações como a de vocês. Ou seja, claro, todos os cidadãos que hoje tinham alguma atividade jurídica em curso estão prejudicados, mas vocês acham que eles foram prejudicados? Vocês acham que eles estão pior do que antes? Será possível estar pior do que antes? Como é possível que digam que nós estamos prejudicando esses cidadãos se nós estamos tentando melhorar a situação deles? Daquele cidadão que está há 3 anos esperando o seu processo, como podemos convencer essas pessoas que nós não estamos prejudicando elas? Nós estamos justamente tentando fazer o contrário, melhorar a situação para que essas pessoas não tenham problemas no futuro. Então nós temos que mudar a opinião pública. Nós não estamos prejudicando ninguém. Estamos melhorando a situação. Temos que ser conscientes do nosso poder, da nossa responsabilidade, porque está em nossas mãos. Temos que estar convencidos que somos o terceiro poder e que é isso que isso significa. Veja bem, a dignidade da carreira judiciária é a justiça. Vocês podem dizer tudo aquilo que quiserem sobre dignidade, mas a nossa dignidade, a nossa identidade é a justiça. Sem ela, estaríamos traindo o Estado de Direito. A seguir, presidente da Associação dos Magistrados da Itália defende união com juízes brasileiros. Você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter
2011. O melhor da vida vai começar de novo. A Associação dos Magistrados da Itália também prestou solidariedade às causas dos magistrados brasileiros. Durante a paralisação dos juízes federais do Brasil, o presidente da entidade italiana falou sobre problemas comuns à magistratura de todo o mundo, como a falta de segurança, e defendeu a união da categoria para enfrentar esse e outros desafios. Confira. Preocupações de vocês, as preocupações que vocês vivem nessa jornada de luta, na qual 83% dos vossos colegas aderem a uma greve, são também as nossas preocupações. Quando temos que tomar decisões sobre a maneira e o modo de fazer com que se sinta o nosso protesto. Portanto, eu entendo e compartilho as dificuldades também das escolhas que se fazem. Porque fazer uma greve para um magistrado, para um juiz, nunca é fácil. Justamente pelo sentimento de dever ao qual o magistrado se inspira constantemente. Mas eu penso, e aqui digo, que há momentos e situações nas quais a escolha de uma forma de protesto a ser aplicada deve e pode conduzir a uma greve. Os argumentos que vocês utilizaram nas intervenções feitas precedentemente aqui, dos meus colegas brasileiro, português e espanhol, me conduzem a fazer uma consideração muito simples, no sentido de que os problemas das magistraturas no mundo são problemas comuns. Mesmo para nós, o tema da greve foi um tema que suscitou muita discussão. Nos perguntamos muitas vezes sobre a oportunidade ou o direito de fazer greve. Depois superamos essas dúvidas. E desse ponto de vista, eu posso dizer que hoje a minha presença aqui deve ser uma indicação de apoio à vossa escolha, à vossa decisão. Esse foi um debate já superado. E depois houve uma lei do Estado, em 1990, que disciplinou a greve nos serviços públicos essenciais. E, portanto, de fato, se reconheceu a legitimidade da nossa forma de protesto, de movimento de greve. Justamente a greve, que é aquela que extremiza a forma de protesto, deve representar para nós um interrogante sobre aquilo que, por exemplo, na Itália, a nossa associação está fazendo. Nós protestamos e fazemos sentir a nossa voz. Fundamentalmente devido a dois aspectos importantes. Por um lado, a tutela da autonomia e da independência da magistratura. A nossa função é de servir ao cidadão. É ao cidadão que nós dedicamos a nossa atividade. É ao cidadão que, eventualmente, sofre, por um lado, a expectativa, a espera por haver um direito. A casa é minha, ou a criança deve ser colocada sob minha tutela. Outras situações em que deve suportar também as dificuldades de um sistema que muitas vezes não funciona, de uma justiça lenta, porque entre as várias causas, e eu aqui quero tratar do segundo aspecto do meu tema, entre os vários motivos que devem ser levados em consideração, está com certeza o tema dos chamados recursos, estruturas que nós dizemos humanas, ou seja, de juízes e de todos aqueles que ajudam e participam da máquina da justiça, e dos recursos materiais, ou seja, os lugares, as estruturas e também a retribuição
dos magistrados. São dois aspectos que se compenetram. O primeiro é a autonomia e a independência, que para nós é o aspecto fundamental. E o segundo, que sem dúvida forma parte também do tema da dignidade do magistrado. Porque mesmo nessas ocasiões, nós nos inspiramos num princípio, um princípio igualitário. Ou seja, um princípio que evite diferenciações dentro da categoria. E se esse princípio é um princípio igualitário, com maior razão, esse princípio deve ser afirmado e confirmado quando se coloca em questão um equilíbrio correto entre os poderes do Estado, que é o fundamento do Estado democrático. E é o fundamento, a base de um país civilizado. Ter uma justiça que funcione, ter juízes que possam exercer as suas funções de maneira autônoma e independente, é garantia para garantir os cidadãos e para garantir o correto funcionamento do Estado democrático. E para que se possa exercer de maneira correta esses poderes do Estado, é de enorme importância o tema da segurança dos magistrados. Quando nós discutimos esse tema, como vocês sabem, eu falo sobre esse tema com grande dificuldade. Porque no momento em que, na Itália, muitas vezes a magistratura, pelas suas posições, pelas suas investigações, pelos seus processos, muitas vezes é submetida a ataques, nós não queremos esquecer a contribuição de sangue que os juízes italianos deram para o país. Houve fatos seguramente clamorosos, os massacres de Capaci e de Via d'Amendi, o assassinato do juiz Falcone, o assassinato de Borsellino, quando a máfia explodiu as pistas, as autoestradas, com atentados. Neste caso, o tributo de sangue dos juízes italianos para o próprio país já foi de 26 juízes assassinados. Assassinados porque no seu DNA, nos seus princípios estava a aplicação da lei, de combater o crime, de combater a ilegalidade. Mesmo aquela mais cruel, mais organizada, penso nas organizações mafiosas, penso na 'Ndrangheta, penso na Camorra. Os juízes italianos representaram um baluarte na luta contra o crime e a ilegalidade. No próximo dia 9 de maio, na Itália, nós celebramos a jornada, o Dia da Memória, a da memória das vítimas do terrorismo. E desses 26 juízes, 10 foram mortos pelo terrorismo, vítimas do terrorismo. E eis porque o tema da segurança é um tema de absoluta atualidade no exercício da atividade dos juízes, justamente pela peculiaridade da função que os juízes devem exercer. E isso impõe, ou deveria impor, por parte do Estado, um esforço real, eficaz, para garantir a todos, serenamente, o exercício das suas funções. Então, gostaria de concluir trazendo a vocês uma lição da jornada de hoje, da ação que está estimulando a intervenção e a iniciativa de vocês. Não temos que ter medo, mas é preciso ter a coragem de enfrentar os desafios. Aqueles desafios que, mesmo em situações complicadas, que são as magistraturas e as várias ordens judiciais a nível mundial, e que impõem
enfrentar o desafio da mudança, da modernidade, de criar em cada país uma presença e uma indicação clara da presença da magistratura. Desse ponto de vista, vocês não devem sentir-se sós, mas contar com o apoio dos outros juízes, nesse caso, também da magistratura italiana. Porque, como se diz, a união faz a força, e porque só unidos nós poderemos vencer em todos os lugares do mundo e oferecer a nossa contribuição para o respeito das regras e da legalidade. Muito obrigado. Veja a seguir, Feirão da Casa Própria, realizado pela Caixa, oferece mais de 450 mil imóveis em todo o país. É o que a gente confere no próximo bloco, no Justiça para Todos. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. Custo de prática judicial dos benefícios mais reclamados nos juizados especiais federais. O evento acontece no dia 20 e 21 de maio em Belo Horizonte. Mais informações pelo telefone 41 3023 4141. Workshop Internacional sobre Tráfico de Pessoas. O evento acontece nos dias 30 e 31 de maio em Goiânia. Outras informações pelo endereço eletrônico www.mj.gov.br/eventos. Mais de 450 mil imóveis serão ofertados em todo o país durante o 7º Feirão da Casa Própria, promovido pela Caixa Econômica Federal. O evento reúne 1.200 construtoras e imobiliárias, além de cartórios e técnicos do banco responsáveis por analisar e liberar os financiamentos. Responsável por impulsionar o segmento habitacional no Brasil, o maior evento do setor, o Feirão da Caixa da Casa Própria, chega em sua 7ª edição. Durante um mês, moradores de São Paulo, Uberlândia, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Campinas, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belém e Florianópolis terão a oportunidade de adquirir imóveis novos, usados ou que ainda estejam na planta. Somente em 2010, 93 mil negócios foram fechados no feirão. A finalidade do feirão é aproximar os diversos agentes envolvidos no crédito imobiliário e, sobretudo, facilitar a vida do cidadão, porque através do feirão a gente coloca no mesmo ambiente o cidadão interessado no financiamento, a empresa que está ofertando o imóvel, seja a construtora ou a imobiliária, e nós na condição de banco que estamos lá para viabilizar o financiamento. As linhas de financiamento disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal para aquisição da casa própria têm um prazo de pagamento de até 360 meses para recursos do FGTS ou poupança. A taxa de juros é de até 8,16% ao ano para financiamentos com FGTS e de 13,5% ao ano para os que utilizarem a poupança. Os que optarem por adquirir o imóvel através dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço terão um limite de R$ 170 mil. Já para a poupança, não há um limite estabelecido. O percentual de financiamento através do FGTS é de 100% e para a poupança de 90%. E a renda familiar mensal para conseguir o imóvel com fundo de garantia pelo programa Minha Casa Minha Vida é de até R$ 4.650 e fora do programa é de R$ 4.900. Uma das opções para os que quiserem conhecer as ofertas do feirão é acessar o site da Caixa Econômica Federal. Pela internet, o cliente poderá ainda simular a compra do imóvel.
Sem dúvida tem sido aí um grande instrumento de facilitação aí da vida do cidadão. Até mesmo o cliente que vai ao feirão hoje, a grande parte dele já fez uma simulação antes, ele já vai sabendo mais ou menos o que ele pode ter em termos de financiamento. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigada pela companhia. Tchau! Thank you.